Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos aqui mais uma vez nessa nossa live. Eu acredito que seja a nossa última live, porque na quinta-feira que vem nós retornaremos às nossas atividades no Centro Espírita Nosso Lar. Esse trabalho pertence à atividade que a gente tem lá no nosso lar. É um trabalho que se chama Grupo Espírita Ivan Dutra, que acontece todas as quintas-feiras às 18h30. Então fica aí o convite para a semana que vem, pessoalmente, a gente se encontrar. Hoje nós vamos dando continuidade à nossa live da semana passada, que nós falamos sobre a felicidade. A felicidade, que é algo tão perseguido e que nós tanto buscamos em nossa vida. O que é felicidade para você? Nós conversamos, está lá na nossa última live. E hoje, dando continuidade à lei de destruição e o Covid-19. Então hoje, essa semana nós tivemos mais 414 mil, eu acredito, de mortos decorrentes do Covid, pessoas amorosas, pessoas tão queridas que foram para a pátria espiritual em decorrência do Covid. Então hoje a live é juntamente com o Geraldo Saviani da Silva, que foi presidente do nosso lar, terminou sua gestão em 2019, é palestrante, expositor, estudioso espírita, médium, participa de grupo mediúnico e é o meu grande professor. Então hoje nós vamos ver a lei de destruição e o Covid com o Geraldo. Vou esperar ele entrar aí conosco. E algumas questões que a gente até vai pensando, né? Lá no Livro dos Espíritos, a lei de destruição está entre as leis morais. O que diz, né, da destruição necessária, a destruição? Tem uma questão que diz o seguinte: é lei da natureza a destruição? É tão triste a gente pensar e falar em destruição. O que é destruição nas nossas vidas, né? O que isso representa para nós? A destruição é uma injustiça? Ao pensamento para nós. Então, eu chamei aí o Geraldo para estar com a gente e ele vai, então, falar um pouquinho sobre isso. Geraldo, é com você aí esse tema tão polêmico, tão importante nos dias de hoje. A lei da destruição e o Covid. Obrigada novamente por você estar aqui conosco. É muito importante, já falei para o pessoal que em breve estaremos pessoalmente juntos. Obrigado, doutora Gisélia. É honroso para mim participar deste momento, viu? Muito obrigado mesmo. Então, nós vamos falar, né, sobre a lei de destruição. A lei de destruição, ela é abordada, né, no Livro dos Espíritos, e o Kardec ficou muito curioso quando ele começa a fazer os questionamentos para os espíritos. Parecia que faltava ali alguma coisa, né? Imagine a situação, ele começa a buscar as razões da existência, ele falou sobre Deus, Kardec questionou a forma da gestação, Kardec... Enfim, ele foi abordando todos os assuntos, é impressionante, doutora. Ele aborda até essa questão dos alimentos transgênicos, sabe? Ele não usa essa palavra, mas ele trata do assunto, ele tratou do aborto, ele tratou da eutanásia. Enfim, o Kardec foi extremamente perceptivo com relação aos assuntos de interesse para a humanidade, né? Tanto que o Livro dos Espíritos é considerado como o tratado de filosofia mais completo que existe. Não vamos confundir como o maior tratado, né? Ele não é grandão, ele é completo, é muito diferente. E ele trata em forma de pergunta e resposta e vem com uma clareza ímpar.
Então chega um determinado momento e o Kardec não tinha como fugir do fato de que na natureza as coisas têm fim. Né? Vamos usar a palavra tem fim por enquanto. Depois nós vamos deixar isso mais claro. Mas o fato é que para nós tratarmos da lei de destruição, doutora, eu gostaria, antes de começar propriamente o assunto, nós começarmos a falar sobre Deus. Porque não é possível nós entendermos como justa uma situação de flagelo, como é o caso do Covid nesse momento, mas você pode lembrar, pouco tempo atrás, né, não muito tempo, teve um tsunami lá no Japão, matou milhares de pessoas. Antes dele teve, me fugiu agora Indonésia, do na país. Indonésia. Indonésia matou 200 mil pessoas, teve, se eu não me engano, no Haiti matou mais 100 mil pessoas. Antes dele teve as guerras, né? As guerras que mataram milhões de pessoas. As pessoas não têm muita noção, mas a coleção de guerras que teve no final do século XIX e no século XX deve ter matado quase 1 bilhão de pessoas, né? De pessoas. As bombas não matou de diretamente, Hiroshima e Nagasaki. Aí só nessas duas cidades morreu mais de 150 mil pessoas com 2 bombas, né? Então, por isso, o Kardec não podia fugir desse problema, dessa situação. Ele queria saber a respeito disso. Então, mas para nós chegarmos aí, eu quero começar falando de Deus. Até porque a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: o que é Deus? Se ele fugiu daquela tradição milenar, né? Milenar mesmo, essa tradição já tinha 6.000 anos, porque começou a se questionar sobre Deus historicamente desde a época dos egípcios, não é? E dos babilônios, e sempre colocou-se Deus como alguém. O Deus babilônio, que depois foi herdado pelas demais religiões, era sempre um velho barbudo, sentado num trono, claro. E acontece que o Kardec estava vivendo a era da racionalidade. E naquele momento imperava a ideia do Kant, né, que era o positivismo. Kardec era um estudioso, um homem brilhante, ele era professor, ele era poliglota, ele era estudante de ciências, ele era contador, ele era professor de matemática, de português, enfim. Ele era um homem genial e, claro, ele não conseguiu fugir daqueles ensinamentos do Kant, porque o Kant é extremamente racional. Por isso, ele pergunta: o que é Deus? Ele não se deixou enganar acreditando que Deus é alguém. Se nós formos racionais, nós vamos pensar a mesma coisa. Não é possível que Deus seja alguém. Deus, até quando se admitia que Deus criou apenas a Terra, né, nossa bolinha humilde aqui da Terra, talvez até desse para a gente conceber um Deus alguém. Mas hoje se sabe que Deus criou o universo e possivelmente nós não temos universo, mas temos multiverso, uma tese cada vez mais aceita pela ciência. Muito bem, então um ser que cria tudo isso não pode ser alguém. Tem que ser uma inteligência. Tem que ser um senso de equilíbrio absoluto, mas não uma pessoa. Por isso, a resposta dos espíritos é: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Quando nós falamos isso, obviamente a gente não entende exatamente o que quer dizer isso. O Kardec também não entendeu. Tanto que ele vai querer depois perguntar, porque ele está procurando assim, uma definição, né, sobre o que seria realmente Deus, né? Porque isso que ele falou, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, não traz para nós, de fato, uma conceituação realmente clara. A gente não entende isso. Porque a nossa inteligência é limitadíssima.
e nós não temos nem noção do que causa, que coisas, né? Quais causas, quais coisas foram criadas primeiramente, quais são as derivadas, né? Nós não sabemos hoje, o Kardec não sabia naquela época. Eu estou aí para apostar que a matéria primária, a matéria que ele cria primeiro é o fluido cósmico universal. Me parece muito razoável isso, né? Para nós que somos espíritas, estamos bem familiarizados com isso, mas ainda assim é um conceito complicado. Então o Kardec ele vai mais longe, ele quer pensar assim, né? Ele fala assim, mas será que Deus é o infinito, né? Aí os espíritos falam para ele, né? Ele pergunta o que é o infinito, né? E os espíritos respondem para ele, ó, o infinito é aquilo que não tem começo nem fim, é o desconhecido e todo desconhecido é infinito. Acho que ele estava até querendo dizer que a nossa ignorância é infinita. Mas o Kardec ainda não satisfeito, ele vai perguntar o seguinte, poder-se dizer que Deus é o infinito? Olha só, o Kardec está tentando descobrir o que é Deus, não é? Então os espíritos respondem, olha, essa definição é incompleta. É uma linguagem muito pobre a sua, eu não tenho mais palavras para te explicar mais do que isso, e não adianta te falar que Deus é o infinito, porque você não sabe o que é o infinito, então não vou trocar uma coisa pela outra e você vai continuar ignorante. Mas você pode dizer que Deus é infinito nas suas perfeições, né? Ele é infinito na inteligência, ele é infinito na sabedoria, ele é infinito, enfim, em todos os seus atributos. Aí você poderia dizer que ele é infinito, mas ainda assim nós ficamos assim meio turvos, né? Por isso o Kardec vai perguntar. E esta pergunta, eu diria, que ela vai sustentar todas as nossas teses com relação à nossa necessidade de tolerarmos a dor. Seja a dor derivada de uma causa única para alguém, uma única pessoa, ou seja, uma dor que decorre de uma causa genérica, como um flagelo, não é? Como é o caso do Covid. Então, o Kardec pergunta onde se pode encontrar a prova, olha bem, onde se pode encontrar a prova. A prova. O Kardec já não está mais satisfeito com definição. Agora ele quer uma prova de que Deus existe. Então, onde que se encontra essa prova? E os espíritos respondem num axioma que aplicais às vossas ciências. Axioma é uma verdade aceita, indiscutível, né? Então é num axioma que se aplica às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Muito bem. Se você, dizem os espíritos, se você lança um olhar sobre as obras da criação, você vai querer descobrir quem foi que fez o universo. Se você acha que o universo se criou sozinho, é bastante complicado para você explicar de onde é que ele surgiu. Por quê? Tem uma pegadinha isso. Você aceita a teoria do Big Bang, né, que de repente houve uma explosão. Atualmente não se fala mais que houve uma explosão. Atualmente os físicos dizem que houve uma expansão. Num determinado momento, uma coisinha que tinha a cabeça do tamanho da cabeça de um alfinete, um pouco maior, e se expande. Depois de algumas frações de segundo, para. Depois volta a se expandir. Quem acreditar que isso é por acaso, gente, parabéns. Eu não consigo.
Primeiro porque essa coisinha que se expandiu e se transformou no universo tem que ter sido criada por alguém. Não é possível que ela existiu sozinha. Estava ali eternamente, sozinha ali, e um dia resolveu expandir. Mas por quê? Que força que foi essa? E depois que inicia a expansão, dá uma paradinha, porque se não tivesse a paradinha, as moléculas não teriam se agregado, não teria formado as estrelas, as constelações, os planetas, etc. Então é difícil, é muito difícil acreditar que isso é obra do acaso. Até um amigo meu, que era dono de um ferro velho, quando ele começou a aprender espiritismo, né, isso lá nos meus idos de jovem, ele falava assim para mim: Geraldo, você sabe que eu acredito realmente que Deus criou as coisas. E eu perguntava: mas Joel, por que você acredita nisso? Ele falou: olha, eu tenho um ferro velho que era do meu pai. O ferro velho, a gente está lá amontoando coisas velhas já faz uns 100 anos quase. E você acredita que nunca se formou nada novo? As coisas só ficam mais velhas e mais destruídas? Falei: ah, interessante, não é? Então, mas com certeza, se você pegar um parafuso, uma porca e uma arruela, aí você vai acabar fazendo alguma coisa, não vai? Falo: sim, vou. Pois é, você será aí, nesse caso, o pai dessa criação. Assim como Deus é o nosso pai. Pois então, mas estou dizendo tudo isso para nós entendermos, aceitarmos, para nós conciliarmos que Deus existe. Agora, se Deus existe, não dá para conceber um Deus que não seja justo. Deus, se existe, é justo. Se ele não é justo, eu não quero que ele exista e nem dá para acreditar que ele existe. Esta é a minha opinião. Eu nunca também me esqueço, eu estava aplicando o passe num homem, uma pessoa maravilhosa, que ele foi um prefeito de uma cidade na qual eu vivi, e ele já estava adoecido, apesar que ele sara depois desse momento e finalmente depois ele adoece novamente e vai a óbito. Mas nesse momento da vida ele estava numa situação muito crítica, ele estava muito doente, ele tinha passado por um acidente horrível e eu ia lá dar passes nele, eu saía do meu trabalho e ia lá dava passe nele. E ele me dizia: Geraldo, eu recebi essas dores e eu tenho certeza que é porque eu mereço. Porque eu devo ter feito coisas ruins, coisas erradas. E hoje eu estou respondendo pelos meus erros. Mas eu falava para ele: mas doutor, será? Né? Nessa época eu estava ainda ingressando ali no movimento espírita. E ele me dizia: Geraldo, acredite, se não houver um Deus justo, não creia em Deus. Porque ninguém pode passar por tais dores só porque Deus quer que você passe por dores. Ele não seria justo. Então a justiça implica em haver uma causa para a dor que você sofre. Então por isso que eu estou dizendo que é muito importante o axioma que diz que todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Então, por isso, se Deus existe, Deus é justo se eu sofra porque eu mereço. Então, isso é uma correlação de ideias, concatenando as coisas assim, vai ficando mais fácil para nós conseguirmos aceitar as dores muito bem. Mas evoluindo o nosso pensamento, que nós estamos ainda falando de Deus, é conveniente que a gente pergunte, né? Porque nós estamos falando que Deus existe, que é um axioma que Deus existe, e o Livro dos Espíritos, na questão número 5, ainda traz uma outra pergunta muito interessante, que deve ser considerada no texto, que é: Kardec pergunta: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus?
a de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. E alguns cientistas descobriram, e isso sempre vale a pena pesquisar, né? A pesquisa é muito curiosa, é muito interessante, ela sempre ajuda muito. Alguns cientistas descobriram que existe um pontinho no nosso cérebro, um ponto físico, um pedacinho do cérebro, que é chamado ponto de Deus. Por quê? Porque em qualquer povo, em qualquer língua que você usar, se você usar palavras como Deus, como Jesus, esse ponto brilha, ele acende. Isso foi testado no mundo todo por vários cientistas que ficaram curiosos, acharam que no começo era só uma coincidência, mas com o passar do tempo foram descobrindo que não era coincidência. Em todo lugar onde se testa isso, né, coloca assim, faz aquelas tomografias cerebrais, né, e aí se vê que aquele ponto, chamado ponto de Deus, ele brilha. Então, por isso, todos os povos que têm notícia até hoje acreditaram em Deus. Né, você pega aí pontualmente uma pessoa aqui, outra ali, que diz que não acredita em Deus. O que é coisa curiosa, não é? Porque eu me recordo perfeitamente de um grande amigo que se disse ateu a vida toda. Toda a vida ele era ateu. Mas um dia ele descobre, né, ele vai para o médico errou, falou que estava com problema de fígado, internou, e eu fui visitá-lo no hospital, olhei para aquele homem, né, e apliquei-lhe um passe ali mentalmente, e me veio uma intuição. Eu chamei lá os filhos dele e falei assim, olha, o pai de vocês vai morrer. Eles falaram, mas por que vai morrer? Ele está sendo tratado? Não, ele vai morrer nesse hospital. Se vocês não quiserem que ele morra, levem ele para Londrina, não deixem ele aqui, nessa cidade. O pessoal está errando no tratamento. Então, como é que você sabe disso? Um espírito me falou. Né? Vocês que sabem, estou avisando. Se vocês quiserem, levem. Se não quiserem, não levem. Isso é o problema de vocês, mas eu estou avisando. Muito bem. Eles chegaram em Londrina primeiro do que eu. Conseguiram lá um transporte. Antes de eu chegar, eles já estavam aqui, foram para o hospital, para a Santa Casa. Foram muito bem recebidos, por sinal. E ele foi muito bem tratado. E eu, como eu visitava todo dia, o médico até achava que ele era meu pai. Né? E daí o médico falava assim para mim, olha, filho, você precisa dar mais carne pro teu pai, hein? Ele tá passando fome. Ah, tá bom, obrigado, pode deixar que nós vamos atendê-lo bem. E ele foi tratado, ele estava com pneumonia dupla, os 2 pulmões estavam comprometidos, e lá na cidade que ele morava, tinham confundido, acharam que não era aquilo de fígado. Eu sei que ele ainda fica lá uns 10 dias na minha casa, a gente deu bastante comida para ele, ele ficou fortão, então levamos ele embora. Mas ele, até então, ele era ateu. Olha só que coisa curiosa. Mas ele era ateu, mas ele passou muito medo de morrer naquele tempo. Muito medo, né? O médico falou para ele, talvez o senhor não sobreviva, e etc, etc. Mas eu ia todos os dias na Santa Casa, e lá eu fazia uma prece e dava passe nele. Quando ele ficou na minha casa, eu lia o livro dos Espíritos para ele. Ele era um homem estudioso, um homem inteligente, e de repente, acreditem, ele estava lendo o livro dos Espíritos, ele leu o livro dos Médiuns, ele leu um monte de livros espíritas, e quando ele morreu, muitos anos depois, acho que uns 20 anos depois desse evento, ele já era um espírita conhecedor. Então, por isso, falar que ateu é muito fácil, difícil é você vivenciar isso na hora que você está para deixar o mundo da carne. Porque nesse momento, não há ateu que queira continuar sendo ateu. Porque se ele for ateu, o desencarne provoca o fim. Acabou. Mas a dúvida da existência do espírito é maravilhosa, porque você tem a esperança de continuar vivo. A Gisele vai lembrar, não vou falar o nome, porque é pessoa muito conhecida em Londrina, mas é um dos meus heróis, pessoa maravilhosa.
Ele se dizia totalmente ateu, completamente, não acreditava em Deus, em nada. Mas ele era nosso cliente no escritório e nós fazíamos o culto, né, do Evangelho toda segunda-feira, como fazemos até hoje. E ele participou de todos. Ele ia lá e orava conosco, e ele fazia questão de me falar: Geraldo, eu não acredito nisso, mas eu respeito muito as ideias de vocês, são muito racionais. E ele era um homem inteligente, muito estudioso, e ele desencarnou. E, claro, né, a gente não está tendo trabalhos mediúnicos, mas eu tenho muita curiosidade de um dia pedir a Deus que permita que ele se comunique para nós conversarmos a respeito desses eventos. Mas continuando a nossa ideia, né, nós vamos então ver agora o seguinte: já que nós já sabemos que Deus existe, nós já descobrimos, né, que tudo decorre de uma causa certa, nós já estamos sabendo disso muito bem. Então vejamos uma outra coisa agora, entrando no assunto do Covid, até porque a Gisele já deve estar ansiosa com o horário. Né? Então vamos ver um detalhe. Veja só, tirei aqui da internet. Dia 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. O mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Essa decisão buscou aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus. Essa decisão aprimora a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus. Então, por que eu trouxe essa notícia? Para mostrar que não existe nada que realmente é só ruim. Então o Covid é fato, ele já levou só do Brasil 414 mil pessoas até ontem. E vai levar mais. No entanto, tem também, porque Deus é justo, tem também um outro aspecto, um outro lado que tem que ser considerado. O fato de que a humanidade se uniu para combater o vírus. Então nós não tivemos, graças a Deus, a humanidade evoluiu a ponto de não entrar numa terceira guerra mundial. Até o Einstein dizia que ele não sabia como que seria a terceira guerra mundial, mas a quarta guerra ele sabia, ia ser com pau e pedra, porque a humanidade ia acabar e ia começar de novo no homem primitivo. Pois bem, então essa humanidade que evoluiu está em guerra mundial contra um vírus. E graças a Deus, a humanidade está muito mais unida. Hoje nós conhecemos as outras pessoas, né? Detalhes, né? Por exemplo, eu e a Gisele assistimos um seriadinho coreano, que o nome é O Rei Eterno, se eu não me engano, né, Gisele? O Rei Eterno, né? Então nós vimos lá como é que eles se comportam, é um povo emotivo, né? Romântico. Então você veja, aqui do Brasil, eu estou sabendo como é que são as pessoas na Coreia. Outro dia eu vi um programa, um filme, um desenho, sei lá, acho que era um seriadinho também, feito num país árabe. Eu vi um feito na Rússia. Então hoje nós estamos todos nos unindo. É maravilhoso isso, gente. É maravilhoso. A humanidade começa a se transformar numa família só. Só uma família. Porque não existe isso que eu, porque moro nessa terra maravilhosa que é o Brasil, eu não posso gostar dos meus vizinhos. Isso não existe. Nós somos todos filhos da mesma terra, do mesmo Deus. Então o Covid é um flagelo? É um flagelo. Claro que é um flagelo. Está dizimando as pessoas. Mas também nós não podemos esquecer uma coisa fundamental. Todos nós vamos morrer. Pode ser que a gente não morra. Eu tive Covid e não morri de Covid, mas o meu primo teve Covid e morreu de Covid. Mas será que ele não ia morrer de outra coisa se ele não tivesse tido Covid? Com certeza, né? Com certeza. Por quê? Porque o Covid ele não está matando todo mundo como uma coisa indiscriminada. Não, a mão de Deus está aí. Nós temos que crer em Deus. Esse é o momento da fé.
Ah, mas precisa de vacina. Claro que precisa de vacina. A gente tem vacina contra a gripe, tem vacina contra a poliomielite, e a vacina é a bênção de Deus. Ele manda a vacina quando a humanidade adquiriu o direito de vencer o mal. Então, por isso, a humanidade está lutando pela vacina. Ela vai chegar e vai obstaculizar a divulgação do vírus. Por quê? Porque ninguém precisa morrer mais? Não, a gente vai continuar morrendo. Só que não vai morrer mais de Covid. Assim como as pessoas não morrem mais de varíola, não é? A tuberculose foi controlada. Por quê? Porque a humanidade progride e ela merece aquele remédio. Então hoje a humanidade está lutando, ou seja, ela está fazendo por merecer. Daqui a pouco a vacina vai estar realmente funcionando no mundo inteiro, com a bênção e graça de Jesus. Mas não tenhamos nenhum tipo de revolta. Por quê? Porque Jesus disse que seria semeado, que foi semeado o joio. Jesus falou que foi semeado o joio. E quando o pessoal veio e falou para ele, Jesus, vamos arrancar o joio, ele diz na sua parábola, não, vamos esperar crescer o trigo, daí nós cortamos, nós ceifamos o trigo e separamos o joio. Ah, muito bem, só tem gente boa morrendo? Não, tem gente boa morrendo, tem gente ruim morrendo, e assim é, né? Os bons vão ficar aqui na Terra, o mundo está se transformando no mundo de regeneração. Mundo melhor. Então os bons ficam por aqui. E os maus? Os maus são levados para mundos primitivos, é o joio. Mas todos morreremos. Nunca esqueço da Sandra Maria de la Pola, né? Que é lá do Rio Grande do Sul, uma grande oradora espírita. Ela estava no aeroporto e um sujeito chega correndo no aeroporto, ela conta numa palestra. O cara vem correndo, perdeu o avião, ficou bravo com todo mundo, começou a ficar irritado, mas passam uns minutos, o avião caiu. Ele começou a gritar feito um louco, eu me salvei, não vou morrer, não vou morrer. E ela pensou com ela, né, mas não vai morrer hoje. Mas amanhã talvez vai morrer. Por quê? Porque todos nós vamos morrer. Então nós temos que nos cuidar, temos que nos cuidar. Nós não podemos nos aglomerar, nós não podemos ficar sem a máscara, nós temos que tomar todos os cuidados do mundo, porque senão a gente comete suicídio involuntário. E aí nós estamos cometendo um crime contra Deus, contra a vida. Então temos que seguir as ordens do governo, temos que seguir as ordens dos médicos, nós temos que fazer isso para provarmos que somos disciplinados e que nós estamos merecendo um mundo melhor. Ah, se você fizer tudo isso, não vai pegar Covid? Tomara que não. Mas e se pegar e morrer? Era a sua hora. É assim que funciona. Eu não morri agora, mas não sei se vou estar vivo quinta-feira para fazer palestra lá no nosso lar. Eu não sei. Talvez esteja, talvez não esteja. Quem que morre cedo? Os bons. Geralmente são os bons, porque eu já fui desenganado, não morri, e a Gisele falou para mim, tá no Evangelho, se fosse um homem de bem, teria morrido. Eu quero aproveitar que você, na questão do Livro dos Espíritos 728, Kardec pergunta o seguinte, é lei da natureza a destruição? Aí ele mesmo responde, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E aí eu te pergunto, uma coisa até que a gente colocou aí no Instagram, você respondeu, as provas ou expiações são mero resultado do nosso comportamento na vida? E aí, na sequência, eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre a destruição necessária e a destruição abusiva. Sim, doutora, claro. Então, o Kardec, ele foi muito... Ele teve uma visão, assim, das coisas, né? E ele... Essa questão 728 eu acho o máximo, porque ela nada mais é do que a lei de Lavoisier, não é? A natureza nada se cria, nada se perde, nada se destrói, mas tudo se transforma. E é assim mesmo, né? Os corpos, eles vão se transformando, que nem eu nunca esqueci, né, para quem gosta, né, dos desenhos da Disney, né, o do Rei Leão.
Eu nunca me esqueci quando o leãozinho está conversando com o pai. O pai é o leão. E o leão come, come a zebra, come o cervo, ele come os outros animais, ele é carnívoro. Então o leãozinho fala, pai, mas nós devoramos a zebra, né, por exemplo. E o leão dá uma risada e fala, claro, meu filho, nós somos carnívoros, nós comemos a carne. Aí nós morremos e o nosso corpo se transforma em adubo para a terra que alimenta a zebra. Então, não existe nada aqui que se perde, tudo se transforma. Esse corpo ele se desagrega e vai compor outros alimentos, vai compor o pé de alface, vai compor, né, a molécula que vai compor um outro corpo vivo de uma outra pessoa, de uma planta, não importa. O corpo acaba e desaparece, ele se desagrega. O espírito não, o espírito continua. Ele vai em frente, né? Ele está sempre progredindo. Né? E com relação a outra pergunta sua, né? Não existe, doutora, nenhum mal, nenhuma lágrimazinha que eu derrame que eu não vou responder por ela. Então, todas as dores que eu causar, eu tenho que responder por elas, né? Era essa a sua pergunta? Sim, as provas ou expiações são mero resultado do nosso comportamento na vida? Claro, mero resultado. Se eu, por exemplo, se eu fosse um homem bom, não cometesse nenhum desatino, tivesse só pensamentos puros, se eu tivesse apenas sintonizado com os bons espíritos, certamente eu teria morrido quando eu fiquei doente. Por quê? Porque eu não teria mais do que resgatar, eu já teria me aprimorado o suficiente na Terra. Mas como eu não sou um homem bom, eu pratico desatinos, eu tenho maus pensamentos, às vezes eu faço críticas indevidas, então por isso eu gero consequências, né? Essas consequências se transformam em provas, eu tenho que provar que eu estou superando essa situação, ou então eu tenho que pagar porque eu cometi um erro que prejudicou alguém, eu vou ter que resgatar esse erro. Então a gente chama isso de expiação. Na verdade, é só o resgate do erro cometido. Eu feri, agora eu vou ter que consolar. Faz parte. Então, eu sou a causa, né, de toda dor, como também sou da felicidade. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a destruição necessária e a destruição abusiva. A destruição necessária é, por exemplo, está se fazendo uma rodovia, não é? Então, há um corte ali naquelas florestas e tudo mais, porque é necessário a rodovia, porque as pessoas precisam transitar, tem que transitar em segurança, é uma destruição necessária. Por exemplo, os homens e as mulheres ainda se alimentam de carne, então há o abate dos bois, das aves, não é? Então esses animais, eles servem de alimentação para a criatura humana e para outros animais. Destruição necessária. Mas a pessoa que gosta de caçar, por exemplo, é destruição abusiva. E é interessante que o Kardec já pergunta isso. A caça é uma destruição abusiva. Kardec já viu isso. E a gente vê na televisão os homens matando, ainda hoje matando rinoceronte, matando elefante, porque quer pegar um pedaço do bicho, né? Então isso é uma destruição abusiva, é uma destruição que causa dor, que machuca inutilmente, entendeu? Sim, sim. E aí eu gostaria que você falasse sobre a atualidade, né, falando de lei de destruição, e o que isso representa, né, a gente já falou meio nas entrelinhas, mas para que a gente deixe claro para as pessoas o que representa esse tema, né, a lei de destruição e o que nós estamos vivenciando hoje, que é esse problema da pandemia, do Covid, o que isso, e o que no seu entendimento você percebeu que pode causar de transformação, de melhoria na nossa existência. Sim. Então, veja só, essa opinião é minha, tá?
Não vamos atribuir essa opinião para o espiritismo, não. É a minha opinião, é o Geraldo que está falando. O que o Geraldo crê? O Geraldo crê que essa pandemia ela veio para melhorar a humanidade. Ela é uma bênção de Deus, entendeu? Uma bênção. Na minha opinião, é uma bênção de Deus que veio para fazer com que as pessoas deixassem de se agredir tanto e passassem a trabalhar juntas para a própria salvação. Antes da pandemia, a gente estava vendo a todo tempo, estavam os países em guerra, ameaçando, um país ameaçando o outro. Você lembra disso, estava nos jornais. Sim. Agora, diminuiu drasticamente isso, talvez até esteja acontecendo. Mas eu não vi mais nenhuma notícia de um país querendo invadir outro. Olha que interessante. Por exemplo, tem países na Terra que ainda se consideram ali inimigos, não tem? A gente vê isso na televisão, né? Muito bem. Aquele país que pode ser mais assim, que mais incomode as grandes nações, ninguém está pensando em invadi-lo agora. Por que não vão invadi-lo? Porque se invadir, todo soldado que entrar lá vai pegar Covid. Olha que absurdo. Ele pode até atirar no soldado da resistência e matá-lo, mas se ele ficar lá, ele pega Covid. Então, não vai pensar em invadir o país, coisa nenhuma. Aqueles que iam para os outros países com a intenção de machucá-los, não vão fazer isso também. Por quê? Porque eles podem pegar Covid no caminho. Sem dizer que eles já estão vendo as outras nações enfrentando um flagelo terrível, né? De morte e destruição de todos os dias. E, além disso, as grandes nações poderosas têm que cuidar dos pequenininhos. Por quê? Porque não adianta eles estarem com o Covid completamente controlado dentro das suas fronteiras se tiver uma única pessoa no mundo que tenha Covid. Porque uma pessoa tem um potencial de transmissão da doença imenso, inacreditável. Então, por isso, as grandes nações, as mais poderosas, as mais ricas, vão ter que cuidar dos menores. Então, por isso, assim, eu diria que o Covid está servindo para fazer as pessoas acordarem. Elas começam a abrir os olhos, a humanidade é uma família só, meu Deus do céu. Está aí a ciência para provar que todos nós descendemos de uma única mulher africana. Até chamaram ela de Eva mesmo, para cópia do texto bíblico, né? É interessante porque esse desvio, né, isso que você colocou, é muito, muito interessante, porque esse desvio de atenção, porque até então as grandes potências se voltavam para si, para o seu próprio umbigo, para o seu orgulho, para o seu egoísmo, mas de repente eles perceberam que eles têm que se voltar num caminho só, que é da cura. Eles vão ter que se ajudar mutuamente, porque não adianta, como você falou, não adianta ter um que tá doente, não adianta ter um país que não está bem, eles vão ter que se mobilizar energias para aquele país extirpar totalmente a doença. Então vai causar a união e a descoberta de quanto essa troca é importante para os países, né? É verdade. Então, acho que se nós tivermos bastante fé em Deus e tivermos uma atitude coerente, uma atitude de amor nesse momento, de respeito, eu acho que a humanidade progride muito a partir de agora. Acho que vai ter um grande salto no processo da evolução, de que todos nós somos irmãos e todos nós dependemos uns dos outros. E eu acho que é interessante até essa questão de que da mensagem do até breve, né? Mesmo que, claro, a gente perdeu inúmeras pessoas, mas é um até breve, até logo. Na verdade, a gente não perdeu essas vidas. Eles voltaram para suas casas. Claro que a gente falar, não é fácil vivenciar isso. É muito triste a luta que quantas pessoas tiveram, mas é muito importante para que a gente valorize pequenas coisas, né? Como a oportunidade de estar junto. Às vezes, quantos momentos as pessoas tinham oportunidade de estar juntos, de se abraçar, não se abraçavam, se criticavam. Tinham a oportunidade de participar de eventos maravilhosos em conjunto, não o faziam. Agora perderam aquela oportunidade. Talvez outras virão,
mas não como as que já aconteceram. Eu acho que é interessante essa valorização, né? Do que se viveu, do que não se viveu, e valorizar mais do que tudo a companhia do próximo, do outro, essa convivência, esse aprendizado. Aí a gente teve que se adaptar às janelinhas, né, virtuais, das faculdades, os alunos têm agora que ficar na janelinha, não tem mais, né, a possibilidade da sala de aula por enquanto. Então, tudo isso é um mecanismo para valorização de situações que aconteciam e as pessoas não valorizavam. Eu penso, pelo menos, isso, né? Sim, eu também Bom, acho que é isso. Estamos aqui às 7h20. Eu gostaria imensamente de te agradecer, acho que foi muito importante essa reflexão que você colocou, né? Falar em lei da destruição às vezes parece algo triste, algo pesado, mas não, faz parte das leis de Deus. E a gente tem que ter esse olhar. Então, agradeço imensamente, você está aqui sempre com a gente, nos ensinando. Eu gostaria que você dissesse as suas palavras finais, e aí, se puder fazer uma prece, a gente já encerra, tá bem? Perfeito. Eu acho que a palavra final, acho que a conclusão de tudo é que nós precisamos, acima de tudo, nos amarmos. Amarmos as pessoas que nos cercam, amarmos os nossos familiares, os nossos vizinhos, compreender as pessoas e aceitá-las como elas são. Querer parar, a gente tem que parar de querer mudar as pessoas. As pessoas são o que são. Quando nós as amamos, é a maior chance que nós temos de elas alterarem o comportamento, porque elas vão querer só porque nós as amamos. Querer forçar as pessoas a mudarem o comportamento é muito triste, é uma coisa que vai contra as leis divinas e vai contra essa possibilidade da gente viver em paz. Então vamos aceitar as pessoas, vamos tolerá-las, vamos ter certeza que a vida é assim, dia mais dia, a gente melhora um pouquinho, a gente cresce um pouquinho, e um dia todos nós estaremos juntos de volta na casa de Deus, de onde nós viemos, não é? Preparando uma nova reencarnação. É assim que funciona, né? Se a gente tiver bastante sorte, de repente vai ser vizinho da Irmã Dulce, do Chico Xavier. Se a gente tiver bastante esforço, né? Porque eu não acredito muito, para mim não acredito muito nisso, acho que vou ficar muito embaixo, vou ficar bem no porão. Mas a gente deve se esforçar, né? Para crescermos juntos. Então vamos pensar, como disse a Bonnie, destruir o homem velho para fazer nascer um homem novo dentro do nosso coração. Então, vou fazer a prece então, doutora. Então vamos pensar em Jesus, agradecendo a oportunidade que nós temos de estarmos aqui juntos, agradecer a oportunidade desta reflexão e pedir aos bondosos espíritos que nos cercam que eles façam de nós criaturas melhores, para, acima de tudo, honrarmos e abençoarmos todos aqueles que estão à nossa volta, seja encarnados, seja desencarnados. Assim seja. Assim seja. Muito obrigada a todos que participaram, que agradeceram. Nem nominei as pessoas, porque às vezes eu acabo perdendo, mas é com muito carinho que a gente está aqui junto, de longe. Amamos todos vocês. Gratidão, Geraldo, gratidão a todos que participaram. Que Jesus os abençoe. Até mais.